Olá, bem-vindo ao nosso projeto sobre a rocha. Nós estamos estudando o livro de Salmos e hoje é a nossa segunda aula. Se você perdeu a primeira aula, não deixe de assistir para não perder nada, porque está muito bom o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a divisão do livro e sobre a época da sua composição. Nós costumamos falar em Salmos de Davi, né? Mas o Saltério, ou o livro de Salmos, na verdade é uma coletânea de poesias e de músicas que foram escritas por vários autores. Claro, Davi escreveu a maior parte deles, é por isso que se fala Salmos de Davi. Ele escreveu quase metade do livro, 73 salmos dos 150 existentes. Mas outros autores também são muito conhecidos. Por exemplo, Corá e Asaf. Você vai encontrar aí pelo menos 24 salmos que estão lá no título, na cabeça, Salmo de Corá ou da família de Corá. Por exemplo, o Salmo 49. Confira lá na sua Bíblia. E também Asaf ou a família de Asaf. Salmo 50, por exemplo. Só esses dois escreveram cerca de 12 salmos cada um. Provavelmente Asaf, Corá, os coraitas, eram músicos ali no templo e dirigiam os cânticos em Jerusalém. Além de Davi, Asaf e Corá, nós temos Salomão. Salomão escreveu 2 salmos, Salmo 72 e Salmo 127. Nós temos Moisés, Moisés escreveu o Salmo 90. Nós temos ainda 2 homens citados aí, Emã e Etã, provavelmente também eram músicos, escreveram um salmo cada um, 88 e 89. Além desses autores, que são expressamente nomeados, nós temos aí cerca de 50 salmos, 1/3 do livro, que são salmos anônimos, ou seja, a autoria é desconhecida, não se chegou à conclusão de quem escreveu esses salmos. Bom, nós sabemos que Davi e Salomão viveram cerca de 1000 anos antes de Cristo. Salomão morreu e depois dele vários reis se sucederam no trono de Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, ou seja, de Judá. Quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios ou por Nabucodonosor, os judeus foram levados para o cativeiro. E lá eles permaneceram, você sabe, cerca de 70 anos. O retorno dos judeus do exílio ocorreu entre os anos 500 e 400 a.C. Nessa época, então, eles reconstruíram a cidade, reconstruíram os muros de Jerusalém, reconstruíram o templo. Esse é o chamado Segundo Templo. Alguns salmos, olha onde eu quero chegar. Alguns salmos, como o 137, por exemplo, relembram a situação dos judeus no cativeiro da Babilônia. Ouça um versículo 1 do Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião, numa referência a Jerusalém. Daí então nós concluímos o seguinte, que os salmos foram compostos da época de Davi até a época da construção do Segundo Templo, ou seja, num período aproximado de 600 anos. Alguns autores, pegando aquele salmo escrito por Moisés, aumentam esse período de tempo para até 1000 anos, ou seja, 1000 anos ou 700 anos para a compilação de um único livro, o livro de Salmos. Ele foi concluído por volta do 3º século antes de Cristo, ou seja, quando os judeus reorganizaram o culto no Templo de Jerusalém, no Segundo Templo de Jerusalém. A partir de então, os judeus começaram a usar o livro de Salmos como o livro de oração, de canções, de hinos durante seus cultos, e também para instrução religiosa. Jesus Cristo se referiu expressamente ao livro de Salmos durante o seu ministério.
Confira lá em Lucas, capítulo 20, versículos 41 a 44, numa discussão que ele tinha lá com os fariseus, ele falou: o livro de Salmos, está escrito isso. Após a ressurreição, quando ele apareceu aos apóstolos, né, ele mencionou o conteúdo das Escrituras. Ele diz o seguinte lá em Lucas 24, versículo 44. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O apóstolo Pedro também se referiu ao livro dos Salmos quando ele convocou os apóstolos, né, após a ascensão de Jesus, para elegerem outro no lugar de Judas, outro apóstolo no lugar de Judas, né? Porque ele havia se enforcado. Confira lá em Atos, capítulo 1, versículo 20. Por hoje é só. Na próxima lição nós vamos falar sobre a divisão do livro de Salmos. Vai conferindo tudo que eu estou falando aí na sua Bíblia, não deixe passar nada. Um grande abraço, Deus te abençoe.